Olá, caríssimos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora do componente de Geografia. Vamos dar uma olhada aí qual será a nossa aula. Essa é a aula de número 11, que nós teremos revisão e avaliação, ok? Então vamos lá para a nossa revisão. Muito bem, gente. Então, na nossa revisão, nós iremos dar destaque, né, fazer uma leitura novamente sobre alguns aspectos já trabalhados, algumas características, alguns conceitos, classificações, né, já trabalhados aqui em nossas aulas. Então, a gente vai começar aí falando sobre a localização do território brasileiro, observando que a gente pode fazer a localização, né, mostrar a localização do território brasileiro quanto aos hemisférios da Terra, ok? Então, a Terra, né, relembrando, ela está dividida em 4 hemisférios. Então, eu tenho como referência aqui o meridiano de Greenwich, que vai dividir a Terra em hemisfério leste e oeste. Então, eu tenho aqui o hemisfério leste e eu tenho o hemisfério oeste. Então, tomando como referência aqui a linha do Equador, eu vou ter, né, 2 hemisférios também, o hemisfério norte e o hemisfério sul da Terra. E aí, para a gente entender melhor essa localização do território brasileiro, a gente vai dar uma observada no nosso mapa aí, né, observando que o território brasileiro, em sua maior parte, é importante notar aqui a linha do Equador, o território brasileiro, em sua maior parte aqui, né, ele está localizado no hemisfério sul, né, a maior parte do seu território. E uma pequena porção do território brasileiro está localizado aqui nessa parte do hemisfério norte. Então, grande parte do território brasileiro, ou seja, 92% das terras do Brasil está no hemisfério sul, né? Está na zona intertropical, né? Que essa zona compreende essa parte do nosso planeta entre os trópicos, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. E 8% das terras do Brasil está na zona temperada sul, né, entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar ártico. Então, a gente dá uma olhada aí no nosso mapa das zonas térmicas para observar melhor essa localização do território brasileiro, né? Então, essa faixa vermelha indicada no mapa, né, ela vai representar aqui a zona tropical, entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. Então, a gente observa aí que grande parte do Brasil está nessa zona climática, a zona tropical, onde as temperaturas, elas são, em grande parte, temperaturas elevadas, tá? Então, grande parte do território brasileiro está nesta zona térmica do nosso planeta. E aí, dando continuidade aqui sobre algumas características do território brasileiro, a gente fala aqui sobre os pontos extremos do Brasil, que são os pontos mais distantes do território brasileiro, ok? Então, o território brasileiro, ele tem 4 pontos extremos. Então, a gente vai observar aqui, né, o ponto extremo do Brasil aqui, na direção norte, que é o ponto mais setentrional, nós dizemos que é a nascente do rio Ailã, né? Vou melhorar aqui para mostrar para vocês que fica aqui, né? Mais ou menos esse ponto extremo do território brasileiro, a nascente do rio Ailã, lá em Roraima. O ponto extremo mais meridional, ou o ponto extremo ao sul, eu tenho o arroio Chuí, que fica aqui, nesse pontinho aqui do território brasileiro, lá no Rio Grande do Sul. A leste, o ponto extremo do Brasil, fica aqui na Paraíba, que é aqui na ponta do Seixas, tá? E a oeste nós temos a nascente do rio Ailã, aqui
na parte mais oriental do território brasileiro, certo? Então, no sentido norte-sul, a extensão desses pontos, ela corresponde a 4.378 quilômetros. E no sentido leste-oeste, 4.326 aproximadamente, né, de quilômetros aí. Então, a gente vai ver que no sentido norte-sul, a extensão do território brasileiro, ela é maior. Então, o Brasil, ele também tem uma extensa fronteira terrestre, aqui fazendo limites com a América, outros países da América do Sul, e uma extensa fronteira litorânea, uma costa litorânea. E aí, a gente vai ver que o Brasil, ele tem um extenso litoral, que é essa parte voltada para o Oceano Atlântico. E aí a gente dá uma olhada aqui, mostrando para vocês essa imagem que vai mostrar os lugares onde se encontram os pontos extremos do Brasil. E aí nós temos a figura 1 mostrando a nascente do rio Ailã, né, que é o ponto extremo ao norte. A figura 2, vocês podem observar que nós temos Ponta do Seixas, que é o ponto extremo a leste do território, tá? A figura 3 vai mostrar a nascente do rio Moa, que é o ponto extremo a oeste, e Arroio Chuí, que é o ponto extremo ao sul do território brasileiro, certo, pessoal? E aí, a gente segue mostrando um aspecto mais importante também do território brasileiro. E aí a gente vai tratar sobre os fusos horários do Brasil, tá? Então, o território brasileiro, ele se encontra no hemisfério ocidental, né? Então, todas as terras do território brasileiro estão concentradas, estão localizadas na parte oeste da Terra. Então, isso quer dizer que todos os fusos horários do Brasil, eles estão atrasados em relação, todas as horas do Brasil estão atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich. Então, o nosso país, ele possui 4 fusos horários, tá bom? Então, ele possui 4 fusos horários, e aí eu tenho aqui o fuso horário -2, que compreende aqui onde está localizado o arquipélago de Fernando de Noronha, as ilhas de São Paulo e São Pedro, o atol das Rocas, né? Algumas ilhas oceânicas que estão dentro do fuso horário -2. Isso quer dizer que nessas localidades elas estão com 2 horas de atraso em relação ao fuso principal, que é o do meridiano de Greenwich. E aí a gente vai ver também o fuso -3 aqui do território brasileiro, né? Que vai compreender todos esses estados que estão destacados pela cor amarela, né? E nesse fuso está localizado o fuso oficial do Brasil, que é aqui no Distrito Federal, o fuso de Brasília. A maioria dos estados brasileiros estão dentro desse fuso. O fuso -4, né? Ele está aqui, compreende a cor verde do nosso mapa e compreende alguns estados aí do Brasil, como o Amazonas em sua maior parte. E aí vai abranger também o Mato Grosso do Sul, Roraima, certo? E nós temos também o fuso -5, que vai aqui compreender o estado do Acre e alguns municípios a oeste do estado do Amazonas, como Envira, Atalaia do Norte, Erunepé e alguns outros municípios aí que fazem parte desse fuso horário -5. Então, reforçando, o Brasil, né, ele é abrangido aí por 4 fusos horários, o -2, o -3, o -4 e o -5, tá bom, pessoal? E aí, a gente segue falando aqui sobre 2 aspectos físicos do Brasil. Então, a gente primeiro vai falar sobre a questão do clima no território brasileiro, tá bom? Mas antes de nós falarmos sobre a classificação dos tipos climáticos do Brasil, é preciso a gente entender que existe uma diferença em 2 conceitos importantes relacionados ao clima, que é o conceito de tempo e o conceito de clima, tá? Então, o tempo atmosférico é o estado
momentâneo da atmosfera, né? Aquele é o estado de momento, então que ele muda em questão de horas, de minutos, em questão de poucos dias. Então, o tempo atmosférico, ele se trata das características da atmosfera em um determinado momento. O clima é um outro conceito que nós utilizamos para nos referir ao comportamento do tempo em determinada área durante um longo período de, no mínimo, 30 anos. Então, quando nós nos referimos ao conceito de clima, nós estamos nos referindo a uma condição atmosférica que não varia, né? Que para classificar o clima de um determinado lugar, é preciso ser feito um estudo de mais ou menos 30 anos para poder fazer essa classificação do tipo climático de uma determinada área, de uma determinada região. Então, tempo atmosférico e clima muitas vezes são usados como sinônimos, mas são conceitos diferentes, tá bom? E aí, é importante nós destacarmos a influência das massas de ar no território brasileiro. Então, nós temos as massas de ar, né, que são aqueles volumes de ar ou bolsões de ar que se deslocam aí sobre o território brasileiro. E essas massas de ar, elas influenciam aí nas características do clima. E aí a gente vai ver que no Brasil nós temos a atuação de 5 massas de ar, que é a massa equatorial atlântica, que ela tem uma característica de ser quente e úmida. A massa equatorial continental, que ela tem como característica também ser quente e úmida. A massa tropical atlântica, também quente e úmida. A massa tropical continental, ela tem a característica de ser quente e seca. E a massa polar atlântica, que tem a característica de ser uma massa fria e úmida. Então, essas massas de ar, elas vão ter comportamentos diferenciados no período do verão e no período do inverno. Então, assim, a gente, por exemplo, vai dar destaque aqui à massa de ar equatorial continental. Então, a gente vai aqui, ó, observar essa massa de ar, a MEC, né, que é uma massa de ar quente e úmido. Durante o verão, ela tem, assim, uma atuação maior no território brasileiro, né? Essa massa de ar, ela tem origem aí no interior da floresta amazônica e ela vai atuar aí durante o verão, se expandindo aí para a região norte, nordeste e sudeste. E aí, essa massa de ar equatorial continental, a gente observa aqui que no inverno a atuação dela é menor, certo? Então, nós temos a atuação dessas diferentes massas de ar, que nós já vimos aí durante as nossas aulas, né, que vão influenciar nos tipos de clima do Brasil. Então, nós temos 3 massas de ar, 3 massas de ar oceânicas e 2 continentais. E aí elas vão ter essas características de serem quente e úmida, ou pode ser quente e seca, ou pode ser fria e úmida, que é o caso da massa polar atlântica. Ok? Então, um outro fenômeno, né, é importante nós destacarmos, um outro fenômeno aí que atua no clima do Brasil é o fenômeno El Niño e o fenômeno Lanína, que eles têm uma atuação aí nas condições atmosféricas do território brasileiro. Então, a gente vai dar uma olhada nesse vídeo aqui, que vai trazer uma explicação sobre a atuação do fenômeno El Niño e do fenômeno Lanína. Sem a ocorrência de El Niño e Laninha, observam-se águas superficiais mais frias na região do Oceano Pacífico, na parte equatorial leste, próximo à costa oeste da América do Sul, e mais aquecidas no Oceano Pacífico, na parte equatorial oeste, próximo à Austrália e à Indonésia. Os ventos alísios, que são deslocamentos de massas de ar quente e úmido em direção às áreas de menor pressão atmosférica das zonas equatoriais do globo terrestre, sopram de leste para oeste, favorecendo a ressurgência próximo à costa oeste da América do Sul. O fenômeno da ressurgência ocorre especialmente em regiões costeiras e se dá quando as águas frias e profundas, em geral com profundidades inferiores a 200 metros, sobem para as áreas mais quentes e rasas dos oceanos. O fenômeno El Niño
é o enfraquecimento dos ventos alísios e o aumento da temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial Leste. Como consequência, ocorre uma diminuição das águas mais frias que afloram próximo à costa oeste da América do Sul. E o fenômeno Laninha está associado à grande quantidade de ventos alísios e à diminuição da temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial Leste. As águas na costa oeste da América do Sul tornam-se ainda mais frias devido à intensificação do movimento de ressurgência. Fonte INPE. Então, nós temos aí, né, a influência das massas de ar e do fenômeno El Niño e Laninha quando há a ocorrência deles no território brasileiro, influenciando aí no nosso clima aqui, nos nossos tipos climáticos que temos no Brasil. Mas quais são os tipos climáticos aqui do território brasileiro? Então, a gente vai dar uma olhada nesse mapa, né, dos tipos de clima do Brasil. Então, a classificação ela é dividida aqui em 5 tipos de clima. Então, eu tenho aqui o clima equatorial, né, que corresponde toda essa área aqui no nosso mapa, que está representado na cor verde. Ele é um tipo de clima com temperaturas elevadas e tem bastante umidade, se estende aí pela floresta, pela região amazônica, né? Nós temos o clima tropical, zona equatorial, que corresponde à cor rosa aí do nosso mapa, né? Que está na parte norte da região nordeste, aí, abrangendo alguns estados da região nordeste. Esse tipo de clima também as temperaturas são altas, tá? Só que ele é mais seco e também esse tipo de clima ele também é classificado como clima semiárido. E aí nós temos o tropical nordeste oriental, que corresponde a essa parte laranja do nosso mapa, tá? É um clima também chamado de clima litorâneo, tá bem? Então tem característica de ser um clima também quente e úmido. E nós temos o clima tropical Brasil Central, tá? Que corresponde à cor amarela no nosso mapa e ele se estende aí por vários estados do território brasileiro, né, como principalmente a região centro-oeste e abrangendo alguns estados da região sudeste e sul. E nós temos também o clima temperado, que compreende essa área azul no nosso mapa. Esse clima também ele é chamado de clima subtropical, onde se registram as menores temperaturas aqui no nosso país, onde em algumas épocas do ano há ocorrência de neve, geada, aí na região sul do Brasil, onde há a ocorrência do clima temperado ou subtropical. Certo? E aí a gente vai ver sobre a classificação dos tipos de vegetações que temos aqui no território brasileiro. Então, a gente vai ter aqui a Amazônia, que compreende essa porção verde no mapa, a Caatinga, que compreende essa porção, um amarelo aqui mais vivo, né? O amarelo mais claro aqui nós temos o Cerrado, nós temos a Mata Atlântica, os Pampas e o Pantanal, tá? Então, são esses 6 tipos de vegetações, né, que se estendem pelo território brasileiro, além da vegetação litorânea aí, que nós temos a formação das restingas e dos mangues. Então, falando aqui um breve resumo, né, sobre a Amazônia, né, que ela é uma floresta equatorial aí, tem a característica de ser heterogênea, né, que tem várias espécies de planta, tem uma biodiversidade muito grande, várias espécies de animais também, né, e aí nós temos a vegetação da Caatinga, por exemplo. A Caatinga, ela está aí na ocorrência do clima semiárido, tá? Então, ela tem esse nome devido à sua característica de ficar esbranquiçada durante os períodos de secas prolongadas. Nós temos a vegetação do Cerrado, que ocorre aí na região centro-oeste do Brasil, tá? E aí a vegetação, ela tem a característica de ser uma vegetação de médio porte, que a vegetação tem os galhos retorcidos, né? Então, ela tem essa característica, a vegetação do Cerrado. Nós temos também a ocorrência da Mata Atlântica, né?
onde a presença que ocorre aí no litoral brasileiro, onde nós temos a ocorrência de várias espécies endêmicas, como, por exemplo, o pau-brasil, né? E essa vegetação, ela foi a vegetação que foi mais explorada no território brasileiro. E aí a gente fala também sobre os pampas aí que ocorrem na região sul do Brasil, que tem a característica de ser uma grande pastagem natural aí no território brasileiro, certo? Então, a gente vai falar agora sobre a questão do relevo, né, e a estrutura geológica e a hidrografia aqui na Amazônia, no estado do Amazonas. Então, a estrutura geológica da região amazônica é formada pelo escudo das Guianas, né? É uma das formações geológicas mais antigas, tendo a sua origem ligada ao pré-cambriano, de mais ou menos 4 bilhões a 500 milhões de anos atrás. E aí nós temos o escudo das Guianas e o escudo brasileiro, que vai limitar a bacia sedimentar amazônica, que é um local de depósito de sedimentos. Então, a bacia sedimentar amazônica, ela é uma depressão, né, porque ela está preenchida de detritos de sedimentos que vêm, né, das áreas mais altas. Ela cobre uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados. Ela vai se estender por vários países da América do Sul e ela está localizada predominantemente na região norte do Brasil, abrangendo o estado do Amazonas, Pará, Acre e Roraima, ok? Então, as bacias sedimentares, elas podem coincidir com uma bacia hidrográfica, então elas podem ser mais extensas que a área sedimentar ou não, certo? E aí, falando sobre o relevo da Amazônia, tá? Então, o relevo da Amazônia, ele é constituído por 3 formas. As planícies, que estão ao centro da região, e aí a gente pode observar aí no mapa, né, elas estão próximas aos rios. Os planaltos, que são outras formas de relevo, que são representados por serras, tá? Nós temos as depressões, que é a forma de relevo predominante aí na região amazônica. Então, quando perguntarem a vocês, ou vocês verem numa questão de avaliação, qual é o relevo predominante aqui da Amazônia? É o relevo de depressão. Então, Jurandir Rossi, né, faz essa classificação do relevo brasileiro. E o relevo amazônico, ele é classificado de acordo com algumas subunidades, né? E nós temos as 7 subunidades do relevo amazônico: a depressão da Amazônia Ocidental, a depressão norte-amazônica, a depressão sul-amazônica, os planaltos residuais norte-amazônicos, os planaltos residuais sul-amazônicos, o planalto da Amazônia Oriental e a planície do Rio Amazonas. Como a gente vai dar uma olhada aqui nesse mapa, né, observando aí a extensão de cada uma dessas subunidades do relevo amazônico. E a gente vai ver aí que as depressões são as formas de relevo predominante na nossa região. Se tratando do estado do Amazonas, a gente vai dar uma olhada aí no mapa, né? A gente tem as mesmas subunidades de relevo, como se fosse aí um recorte, né, do relevo da região amazônica, certo? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a hidrografia, um outro aspecto aí da região amazônica, né? Então, a hidrografia da Amazônia, ela compreende a bacia amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo, né? A bacia do Rio Amazonas, onde está esse rio, que é o rio de maior volume e extensão, né, do mundo. E nessa bacia estão localizados os divisores de água, né? O escudo das Guianas, que está ao norte, os Andes e os Andes, que está ao oeste, e o escudo brasileiro, que está ao sul. Então, nessa bacia circula cerca de 20% de toda a água doce do nosso planeta, certo? Os rios amazônicos, eles têm algumas características que se diferenciam em relação à coloração de suas águas. Então, a gente vai ter aqui, de acordo com a coloração das águas, nós vamos ter os rios de águas claras, os rios de águas escuras e os rios de águas brancas. Cada um deles vai ter características diferentes. O rio de água clara tem a cor esverdeada, águas escuras também são chamados rios de águas pretas, né? E os rios de água branca, eles são chamados rios de água turva ou barrenta. Então, eles têm várias características que se diferenciam aí um do outro, né? Então, por exemplo,
A gente vai observar a questão do material em suspensão, né, a questão do pH das águas desses rios, e aí a gente vai ter rios que se diferenciam aí de acordo com a coloração das suas águas. E aí, além da bacia amazônica, nós temos também outras bacias hidrográficas da região amazônica brasileira, né? Que em menor extensão, mas que também elas estão aí se estendendo pelo território brasileiro, certo? Então a gente tem essas bacias hidrográficas aqui, a bacia do Tocantins-Araguaia, a bacia Atlântico Nordeste Ocidental do Paraguai e a bacia do Parnaíba, certo? E assim finalizamos a nossa revisão.